Ao longo da Escritura, a Bíblia narra a realização de várias alianças. Deus faz aliança com a humanidade em diversos momentos, e esse é um vídeo que resume todas elas para você. A primeira aliança que a gente vê é a aliança que Deus faz com Adão, que é chamada de aliança das obras. A gente vê ali em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus e Adão, as partes envolvidas, e ali Adão representando toda a humanidade, onde Deus dá a vida, comunhão e bênção sob a condição de obediência perfeita. O padrão era: não deveria se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aliança ela tem um sinal visível. Ela tinha algo disponível, ela tinha algo que mostrava o símbolo dessa aliança, que era a presença da árvore da vida. Adão poderia ter comido da árvore da vida, Adão poderia ter desfrutado disso, ela estava ali como um sinal. Mas essa aliança foi violada, que é o que nós chamamos de queda. Então, a desobediência de Adão, ela representou o início da queda moral e da responsabilidade humana. Após esse momento, nós temos uma outra aliança declarada e revelada na Escritura, que é a aliança com Noé, que é chamada de aliança universal da preservação. Em Gênesis capítulo 6, verso 18, e também em Gênesis capítulo 9, dos versos 1 a 17, nós temos narrada um desenvolvimento de uma aliança que Deus faz com Noé, e novamente Noé representando toda a criação, de forma que Deus promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio, e ordena e comanda a humanidade a frutificar, a multiplicar e a governar a terra. Essa aliança também tem um sinal visível, que foi o arco-íris. Então, o ponto central nessa aliança é a garantia da estabilidade da criação, preparando um cenário para a redenção. A próxima aliança que a gente tem revelada na Escritura é a aliança de Deus com Abraão, que é chamada de aliança da promessa. Em Gênesis capítulos 12, 15 e 17, nós temos Deus e Abraão, e agora sua descendência, estabelecendo uma aliança onde Deus promete que da sua descendência, que de Abraão haveria uma grande nação, que eles herdariam uma terra, que é Canaã, e que eles abençoariam todas as famílias da terra, que essa aliança abençoaria todas as famílias da terra. Abraão deve andar em retidão e circuncidar os seus filhos como sinal. Então, essa aliança tem como sinal a circuncisão. E o ponto central dessa aliança é uma promessa do Messias. Assim como lá no Gênesis, Deus já havia prometido aquele que pisaria a cabeça da serpente, aqui novamente há uma promessa messiânica de formação de um povo e formação de um povo desta aliança. A próxima aliança que a gente encontra na Escritura é a aliança de Deus com Israel, também chamada de aliança mosaica ou aliança da lei. Em Êxodo, capítulos 19 a 24, e também em Deuteronômio, nós temos Deus e o povo de Israel se envolvendo em aliança, Deus se envolvendo com o povo, onde Deus dá a lei no Sinai, incluindo os 10 mandamentos, e fica acertado que haverão bênçãos por obediência e maldições por desobediência. E o sinal desta aliança é o sábado, é o sinal visível. O povo deveria guardar o sábado ao descanso, à adoração, ao não trabalho, de confiança e de deleite, não só com suas famílias, mas também com o Senhor, confiando na sua provisão. Não só o sábado, mas essa aliança estabelece anos de descanso, estabelece temporadas de descanso, inclusive para a terra que eles iriam plantar, declarando esse cuidado e confiança no Senhor. Essa aliança também foi quebrada, né? Mas na Escritura, na sequência, a gente encontra a aliança que Deus faz com Davi, que é chamada de aliança real ou davídica. A gente encontra essa aliança declarada em 2 Samuel, capítulo 7, também no Salmo 89. As partes envolvidas são Deus, Davi e seus descendentes. Deus ali promete uma linhagem para Davi que será eterna. E um filho de Davi reinará para sempre. Então, a gente vê essa aliança como sinalizada com um trono. Então, o trono será estabelecido perpetuamente. O ponto central dessa aliança aponta diretamente para o Messias rei.
Jesus Cristo. Então, todas essas alianças têm um apontamento para Cristo e vão se cumprir em Cristo. A nova aliança, que é a que estamos hoje, aliança em Cristo, ela encontra suas referências em Jeremias, capítulo 31 a 34, Jeremias, capítulo 31, dos versos 31 a 34, em Lucas 22, 20, em Hebreus, dos capítulos 8 e 10, isso é muito bem trabalhado. E as partes envolvidas são Deus e os seus eleitos, os seus escolhidos em Cristo. Então, Deus concede perdão definitivo dos pecados, corações transformados e a lei escrita no coração. E Deus abre o caminho em Cristo para um relacionamento direto com Deus por meio do sangue de Jesus, por meio do seu sacrifício que nos torna aceitos diante do Senhor. E essa aliança tem dois sinais visíveis. O batismo, que é o símbolo dessa entrada, desse início nessa aliança, e também a Santa Ceia, que é um símbolo de renovo, de continuidade dessa aliança, até que ela seja completamente cumprida na glorificação dos crentes que foram justificados, que estão em santificação e que serão glorificados. De forma geral, a gente entende que a aliança das obras, ela foi completamente cumprida em Cristo. O primeiro Adão falhou, mas Cristo foi perfeito. Ele viveu a vida de obediência perfeita que Adão deveria ter vivido, em consequência, todos nós deveríamos ter. Mas a gente também entende que as alianças com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi, elas são uma progressiva revelação dessa aliança da graça, dessa nova aliança, onde Cristo é o mediador e ele cumpre todas as anteriores. Para finalizar, então, todas as alianças, elas visam revelar a glória de Deus e conduzir a Cristo, a salvação em Cristo.